Ela jogou a calculadora na minha frente e disse que a gente ia economizar R$ 3.000 se deixasse o Valdir fazer a reforma. R$ 3.000. Eu olhei para aquela mulher, minha esposa de 6 anos, sentada ali na mesa de jantar do apartamento que eu paguei com o meu suor, e senti algo se partir dentro de mim. Não foi o coração. Foi algo mais frio. Foi a confiança. Porque qualquer engenheiro civil com 10 anos de experiência sabe que economia com parente na obra é a mentira mais cara que existe. O que ela não sabia é que eu tinha um medidor de umidade, uma trena a laser, um nível a prumo e um olho clínico que não perdoava amadorismo. E muito menos traição. Se você não aceita deslealdade e acredita que o mundo dá voltas, clica no gostei agora para fortalecer nossa comunidade. Meu nome é André Henrique dos Santos, tenho 38 anos e trabalho como engenheiro civil especializado em patologias de construção em Uberlândia, Minas Gerais. Não sou rico, mas também não passo necessidade. Ganho R$ 8.200 líquidos por mês. Tenho um Nissan Kicks quitado, um apartamento de 82 metros quadrados no bairro Fundinho e uma rotina que, até 3 meses atrás, eu achava que era sólida como concreto, armado. Acordo todos os dias às 5:30 da manhã, sem despertador. Meu corpo já acostumou. Escovo os dentes, tomo banho frio mesmo no inverno de Uberlândia, que chega a 9 graus em julho, e desço para a cozinha. Faço café coado na hora, com pó pilão, e como 2 pães de queijo que eu mesmo preparo todo domingo à tarde. É uma receita da minha mãe. Polvilho azedo, polvilho doce, queijo meia cura ralado, 3 ovos, meio copo de óleo e leite morno até dar o ponto. Eu faço 45 bolinhas com gelo e vou assando 6 por dia durante a semana. Às 6 horas eu já estou no carro indo para as obras. Volto às 6 da tarde, tomo banho, janto o que a Larissa deixou pronto. Ela sempre fez questão de cozinhar, dizia que era o jeito dela de contribuir. E assisto alguma coisa na Netflix. Sexta-feira é churrasco com os cunhados na casa da minha sogra. Sábado é mercado no Atacadão e lavar o carro. Domingo é almoço na casa da minha mãe, no bairro Santa Mônica. Uma vida comum, sabe? Uma vida boa. Uma vida que funcionava. A Larissa trabalhava como vendedora numa loja de roupas femininas no shopping Uberlândia, a Renner. Ganhava um salário mínimo na época, R$ 1.400, mais comissão que variava entre 300 e 800 por mês, dependendo das vendas. Nada que pagasse as contas sozinha, mas ela sempre fez questão de ter a independência dela. Eu respeitava isso. A gente dividia tudo de forma justa. Eu pagava o condomínio de 450. O IPTU que vinha em 6 parcelas de R$ 230, a conta de luz que ficava entre 150 e R$ 200, e o plano de saúde Unimed, que era 620 para nós dois. Ela pagava o mercado, que dava uns 1.200 por mês, e a internet fibra ótica da Claro, R$ 120. Era justo. Funcionava. Pelo menos era o que eu achava. Só que em março deste ano, a Larissa começou a falar de filho. Não era a primeira vez. A gente já tinha conversado sobre isso em outras ocasiões, mas sempre de forma leve, quase brincando. Um dia a gente tem, ela dizia. Mas em março, a conversa mudou de tom. Ela passou a tocar no assunto toda semana. Dizia que estava sentindo o relógio biológico apertar, que ela tinha 28 anos e não queria ser mãe depois dos 35, que a gente já tinha estabilidade financeira, que era a hora certa. Eu concordei. Não era um assunto que me assustava. Eu queria ser pai. Queria um moleque para ensinar a jogar bola, para levar comigo nas visitas técnicas, para mostrar como se faz uma argamassa-134 do jeito certo, para explicar a diferença entre tijolo maciço e tijolo baiano. Eu queria passar conhecimento. A gente começou a tentar. E aí veio a ideia da reforma. O apartamento tinha 3 quartos. Um era o nosso, com 15 metros quadrados, cama king size, guarda-roupa planejado e banheiro privativo. O segundo era o escritório onde eu deixava os projetos, os equipamentos de medição e os livros técnicos. E o terceiro era o quarto de hóspedes. Um cômodo de exatamente 8 metros quadrados, com 2,60 metros de pé direito, um armário velho de MDF que estava descascando,
uma cama de solteiro de ferro enferrujada que eu tinha comprado numa loja de usados quando comprei o apartamento, e uma parede com infiltração visível no canto esquerdo, perto da janela. Aquele quarto era praticamente um depósito. A gente guardava caixa de Natal, ferramentas que eu não usava sempre, e a bicicleta ergométrica que a Larissa comprou e usou 3 vezes. A Larissa sugeriu que a gente transformasse aquele quarto no quarto do bebê. Fazia todo sentido. Era o quarto mais próximo do nosso. Tinha boa ventilação. Recebia sol da manhã. Eu topei na hora. Chamei 2 pedreiros conhecidos, o Toninho e o Carlinhos, irmãos que trabalhavam comigo desde 2018, para fazer um orçamento detalhado. Expliquei o que eu queria: raspar toda a tinta velha, investigar a origem da infiltração e tratar com manta asfáltica se necessário, regularizar a parede com argamassa, passar seladora acrílica em 2 demãos, aplicar massa corrida PVA, lixar com lixa número 120 primeiro e depois com 220 para dar acabamento fino, pintar 3 demãos de tinta acrílica lavável na cor branca gelo, trocar o rodapé por um de poliuretano branco e instalar um piso vinílico Eucaflor na cor carvalho claro. Serviço simples para quem entende do riscado. 7 dias úteis de trabalho, no máximo. O orçamento veio itemizado. Mão de obra, R$ 3.500, sendo 1.800 para o Toninho e 1.700 para o Carlinhos. Material, R$ 1.200, incluindo 20 quilos de argamassa, 3 latas de seladora Souvenir de 3 litros e 600, 2 baldes de massa corrida de 18 quilos, 3 galões de tinta acrílica, coral de 3 litros e 600, lixa em folha e em rolo, rolos de espuma alta densidade, pincéis, fita crepe, lona, plástica e o piso vinílico com a cola específica. Total R$ 4.700. Prazo: 7 dias corridos trabalhando das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu ia fechar com eles. Já tinha até acertado a data de início. Mas na noite do dia 15 de março, uma sexta-feira, enquanto a gente jantava estrogonofe de frango com arroz branco e batata palha, a Larissa travou. Amor, eu estava pensando, a gente não precisa gastar isso tudo. O Valdir pode fazer. Eu parei com o garfo no ar. Olhei para ela. Valdir, seu padrasto? É, ele trabalhava com isso antes de aposentar. E ele está aposentado sem fazer nada o dia inteiro. Ele até comentou outro dia no churrasco que sente falta de trabalhar com as mãos. Disse que ia adorar ajudar a gente. Valdir, o padrasto dela. Um homem de 57 anos, aposentado do INSS por invalidez desde 2019, casado com a dona Maria Regina da Silva, mãe da Larissa, há 15 anos. Um tiozão de 1,70 m de altura, barriga de chope, cabelo grisalho ralo, daqueles que conta piada ruim no churrasco, que oferece cerveja Brahma para todo mundo, que assiste Fantástico e fala que, no meu tempo, a gente fazia tudo na raça sem essas frescuras de equipamento moderno. Ele tinha sido pedreiro ajudante na juventude, lá nos anos 90, antes de virar motorista de ônibus urbano da Transcol. Trabalhou 22 anos dirigindo ônibus. Aposentou aos 55 por problema comprovado de hérnia de disco lombar L4, L5. Vivia de um salário mínimo e meio do INSS, R$ 2.100, e fazia uns bicos esporádicos consertando torneira pingando e pintando parede para os vizinhos do prédio onde ele morava com a dona Maria. Larissa, eu prefiro contratar profissional. Obra com parente sempre dá problema. Que problema, André? O Valdir tem experiência. Ele trabalhou 20 anos com isso. Ele foi ajudante de pedreiro por 3 anos na juventude. Não é a mesma coisa que pedreiro profissional. Mas ele sabe fazer o serviço. E ele está aposentado, amor. Passa o dia vendo televisão, sentindo dor nas costas, se sentindo inútil. A gente ia estar fazendo um bem para ele também. Ele ia se sentir valorizado e a gente economiza R$ 3.000 de mão de obra. R$ 3.000, André. Dá para comprar o berço, o carrinho, a cadeirinha do carro. Ela falou isso tocando no meu braço, aquele toque que ela sabia que me desarmava. Os olhos dela ficaram marejados, como se eu fosse o insensível por não querer dar uma oportunidade para o velho se sentir útil.
Mas ele tem problema de coluna grave, Larissa. Hérnia de disco. Ele não pode ficar abaixado lixando parede. Ele disse que está controlado com fisioterapia. E não é nada pesado, amor. É só lixar e pintar. Não é carregar saco de cimento. Ele aguenta. Eu respirei fundo. Olhei para o prato. Para o estrogonofe que estava esfriando. Pensei nas implicações. Eu sabia, com 10 anos de experiência em gestão de obras, que parente trabalhando sempre gerava problema. Sempre. Ou o cara enrolava porque sabia que não ia ser cobrado com rigor, ou fazia um serviço meia-boca, e você não podia reclamar porque está fazendo de graça, ou causava algum problema e você tinha que engolir porque é da família. Mas a Larissa estava olhando para mim com aqueles olhos de cachorro sem dono. E eu cedi, porque eu queria paz, porque eu achava que casamento era sobre ceder nas pequenas coisas para manter a harmonia. Tá bom. Mas se ele começar e não der conta, ou se o serviço ficar ruim, eu contrato o Toninho e o Carlinhos. Sem discussão. Ela sorriu, levantou da cadeira, veio até mim, me abraçou por trás, me beijou na bochecha. Você é um marido maravilhoso, amor. Obrigada. O Valdir vai ficar muito feliz e a gente vai economizar uma grana boa. Dá para comprar mais coisas para o nosso bebê. Naquela noite, ela foi carinhosa, mais carinhosa do que tinha sido nos últimos meses. E eu, idiota, achei que era gratidão. Achei que ela estava feliz porque eu tinha aceitado a sugestão dela. Achei que o casamento estava melhorando. Eu não sabia que ela estava feliz porque o plano dela tinha funcionado. Na segunda-feira seguinte, dia 18 de março, o Valdir chegou pontualmente às 7 da manhã. Eu estava saindo para a obra quando ouvi o barulho da Kombi velha dele estacionando na frente do prédio. Uma Kombi branca ano 2003, amassada dos lados com o vidro da direita trincado. Ele desceu carregando uma caixa de ferramentas de madeira enferrujada, uma escada de alumínio de 6 degraus que parecia ter 20 anos de uso e um radinho de pilha AM/FM vermelho. E aí, genro? Bom dia. Vim trabalhar. Hoje eu tô empregado. Ele estava sorridente. Vestia uma camisa polo azul desbotada do Cruzeiro, uma calça jeans que tinha respingos de tinta branca velha, o que era bom sinal. Significava que ele pelo menos já tinha pintado algo na vida, e um boné surrado do Corinthians. Eu cumprimentei ele, dei bom dia, e pedi que esperasse uns minutos que eu ia explicar o serviço. Levei ele até o quarto de hóspedes. Mostrei a parede com infiltração. Valdir, essa parede aqui está com infiltração. O senhor pode investigar se é da laje de cima ou se é da tubulação do banheiro. Pode deixar, André. Eu entendo disso. Já resolvi muito caso de infiltração. E aqui? Eu apontei para o canto. Essa massa está esfarelando, tem que raspar tudo até chegar no reboco firme. Depois passa seladora, massa corrida, lixa e 3 demãos de tinta. Eu comprei todo o material. Tá tudo ali no canto. Eu mostrei onde estava o material que eu tinha comprado no sábado. 10 folhas de lixa número 120. 10 folhas de lixa 220. 2 baldes de massa corrida. Souvenir de 18 quilos, 2 latas de seladora acrílica de 3 litros e 600, 3 galões de tinta acrílica, Sherwin-Williams, branco gelo de 3 litros e 600 cada, 3 rolos de espuma de alta densidade, 2 pincéis de 2 polegadas, uma bandeja para rolo, uma espátula de aço de 10 centímetros e uma lona plástica. Tudo de primeira linha. Eu não ia economizar no material só porque a mão de obra era de graça. Caramba, André, você comprou material de primeira, hein? Isso aqui tá caro. É, eu não uso produto ruim. Material bom dura mais e o acabamento fica melhor. Deixa comigo. Até sexta-feira isso aqui tá pronto, lindo, cheiroso, do jeito que você quer. Eu olhei para ele. Valdir estava sorrindo. Um sorriso largo, confiante. Confiante demais para alguém que não fazia um serviço completo de pintura há 20 anos. Beleza, Valdir. Qualquer coisa, a Larissa tá aí. Ela trabalha só de tarde hoje. Ela pode ajudar se o senhor precisar. Pode deixar, genro. Eu me viro. Eu saí. Fui trabalhar. Tinha uma vistoria técnica agendada para as 9 da manhã num prédio comercial no bairro Brasil que estava com problema de trincas estruturais. Voltei para casa às 6h15 da tarde. Entrei no apartamento.
A Larissa estava na sala, sentada no sofá, assistindo A Força do Querer, novela das 9 da Globo que ela acompanhava religiosamente. O Valdir tinha ido embora. E aí, amor, como foi o dia do Valdir? Ah, ele trabalhou bastante. Coitado, tá cansado, mas firme. Disse que vai dar conta. Eu fui até o quarto de hóspedes para fazer a primeira vistoria. Abri a porta. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o silêncio. Obra faz barulho. Mesmo um serviço simples como lixar parede gera pó, bagunça, cheiro forte de química, pedaços de massa velha no chão. Mas o quarto estava limpo. Limpo demais. Limpo, como se ninguém tivesse trabalhado ali. As ferramentas do Valdir estavam organizadas no canto direito, próximo à janela. A escada estava dobrada, encostada na parede. A caixa de ferramentas estava fechada. O rádio estava em cima do peitoril da janela, desligado. A lona plástica que eu tinha comprado estava estendida no chão, mas sem nenhum resíduo em cima. A lata de seladora estava aberta, mas o nível estava praticamente no mesmo lugar de quando eu comprei. Eu peguei uma lanterna do bolso. Todo engenheiro civil anda com uma lanterna pequena de LED na mochila. E iluminei a parede. Ele tinha lixado aproximadamente meio metro quadrado. Meio metro quadrado. Eu peguei a trena a laser que eu sempre carrego comigo. Um modelo Bosch GLM 50, que mede distâncias com precisão de 1 milímetro. Apontei para a área lixada. Medi a largura, 63 centímetros. Medi a altura, 80 centímetros. Fiz o cálculo mental rápido. 63 vezes 80 é 5.040 centímetros quadrados, que dá 0,54 metros quadrados. Arredondando, meio metro quadrado. A parede inteira tinha 8 metros quadrados. 2,60 metros de altura por 3,07 metros de largura. Eu tinha visto o Toninho, um pedreiro profissional, lixar uma parede de 12 metros quadrados em 2 horas. 2 horas. O Valdir tinha passado o dia inteiro, 8 horas de trabalho, e tinha avançado meio metro. Fechei os olhos. Respirei fundo. Contei até 10. Pensei que talvez ele tivesse passado o dia investigando a infiltração, verificando a tubulação, preparando a superfície. Que talvez amanhã o ritmo melhorasse. Eu não ia surtar no primeiro dia. Eu ia dar o benefício da dúvida. Na terça-feira, mesma rotina. Eu saí cedo para uma reunião com um cliente que queria construir um galpão industrial. Voltei às 6:30 da tarde. O Valdir tinha ido embora. A Larissa estava na cozinha, fazendo janta. Fui checar o serviço. Medi novamente com a trena a laser. 1,47 metros quadrados lixados. Em 2 dias completos de trabalho, o homem tinha avançado praticamente 1 metro em 8 metros de parede. Eu chamei a Larissa no quarto. Amor, o Valdir está muito devagar. Ela estava guardando roupa no armário. Virou para mim com aquela expressão de quem já estava esperando a reclamação. Ai, André, ele está fazendo com calma. É trabalho artesanal, né? Não é igual pedreiro que faz tudo correndo e mal feito. Larissa, isso não tem nada a ver com artesanal ou corrido. É lixar uma parede de reboco. Com lixa número 120, em superfície de reboco comum, eu consigo lixar 8 metros quadrados em 3 horas de trabalho. 3 horas, ele está fazendo meio metro por dia. Isso não é normal. Você está sendo muito técnico, André. Relaxa um pouco. Deixa o homem trabalhar no ritmo dele. Ele vai terminar. No ritmo dele, vai levar 20 dias para lixar uma parede que um profissional faz em 4 horas. Então é isso. Ele vai levar mais tempo, mas vai sair de graça e vai ficar bem feito. Eu não respondi. Só balancei a cabeça e saí do quarto, porque eu já estava percebendo um padrão. Toda vez que eu questionava alguma coisa sobre o Valdir, a Larissa me atacava. Era sempre a mesma dinâmica. Eu apontava uma falha técnica. Ela transformava em ataque pessoal. Você está sendo controlador. Você não confia em ninguém. Você está estressado com o trabalho e desconta no Valdir. Quarta-feira. Cheguei em casa às 6:40 da tarde. Tinha ficado mais tempo na obra porque estava supervisionando a concretagem de uma laje. O Valdir ainda estava lá. Eu ouvi o rádio tocando música sertaneja quando entrei no apartamento. Fui até o quarto de hóspedes.
Ele estava sentado no chão, de pernas cruzadas, tomando água de uma garrafa térmica verde, ouvindo a rádio Itatiaia. A parede continuava com 1,40 m lixado. Não tinha avançado nada desde ontem. E aí, Valdir? Deu ruim hoje? Ele levantou com dificuldade, fazendo cara de dor. Rapaz, essa parede tá osso, viu? A massa antiga não quer sair de jeito nenhum. Tive que usar a espátula para soltar. E a umidade tá muito alta ainda. Eu passei o dia esperando secar para poder continuar. Eu tirei o medidor de umidade digital do bolso da mochila. Todo engenheiro civil especializado em patologia de construção tem um. É um equipamento pequeno, do tamanho de um controle remoto. Marca Instruterm, modelo MU2700, que mede a porcentagem de água presente na superfície através de sondas de metal. Tem um visor digital que mostra o número exato. Eu liguei o aparelho. Apertei o botão de calibração, encostei as 2 sondas na parede, na área que ele disse que estava úmida. Esperei 5 segundos. O visor mostrou 13,8%. Parede seca. Umidade ideal para a aplicação de qualquer tipo de revestimento. Qualquer parede abaixo de 20% de umidade é considerada própria para pintura. Eu mostrei o visor para ele. Valdir, a parede está com 13,8% de umidade. Isso é praticamente seca. O que exatamente significa esperando secar? Ele olhou para o aparelho. Depois, olhou para mim. E deu aquela risada forçada de tiozão, que foi pego numa mentira, mas vai tentar desconversar. Ah, genro, você e esses aparelhos modernos. Muito tecnologia. Eu vou na minha experiência, sabe? Quando eu trabalhava de pedreiro, a gente colocava a mão na parede e sentia se estava boa. Não precisava de medidor. A mão não mede umidade com precisão, Valdir. Esse aparelho aqui custa R$ 1.200 e tem certificação do Inmetro. Ele não erra. Sei lá, André. Eu acho que tem umidade sim. Mas se você acha que não tem, amanhã eu continuo. Eu não discuti mais. Mas meu estômago embrulhou. Porque era mentira. Mentira deslavada, mentira técnica. E ele estava olhando para mim sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha na cara. Como se eu fosse um idiota que não entende de construção. Como se eu, um engenheiro civil formado, com especialização em patologias, com 10 anos de experiência, não soubesse diferenciar parede úmida de parede seca. Naquela noite eu comecei a desconfiar. Não de traição ainda, mas de malandragem. Eu achei que o Valdir estava enrolando de propósito, para esticar o serviço, para ter uma desculpa para sair de casa todo dia, para fugir da rotina aposentada entediante. Mas eu ainda não tinha chegado na conclusão óbvia. Quinta-feira, dia 21 de março, eu decidi fazer um teste. Saí de casa às 6 da manhã, como sempre, mas deixei um bilhete grudado na geladeira com um imã de sorvete da Que Bom, dizendo que eu ia voltar ao meio-dia porque precisava pegar um projeto que tinha esquecido. Era mentira. Eu não tinha esquecido nada. Eu só queria ver o Valdir trabalhando de verdade. Cheguei ao 12:15. Estacionei o Kicks na rua de trás do prédio, a rua Santos Dumont, onde o Valdir não conseguiria ver da janela do apartamento. Subi pela escada de emergência, que fica do lado oposto da entrada principal. Usei minha chave. Abri a porta com cuidado, sem fazer barulho. E o que eu vi me deixou pasmo. O Valdir estava deitado no sofá da sala, de tênis nos pés, assistindo o jornal Hoje na Globo. A Larissa estava na cozinha, fazendo almoço. Eu ouvia o barulho da panela de pressão chiando. Os dois estavam conversando e rindo de alguma coisa. O rádio dele estava tocando no quarto de hóspedes, sozinho, criando a ilusão sonora de que ele estava trabalhando. Eu entrei na sala. O Valdir levantou num pulo, como se tivesse levado um choque elétrico de 220 volts. André, rapaz, você me assustou. Pensei que você só voltava à noite. A Larissa saiu da cozinha. Ela também pareceu surpresa, mas não assustada. Mas incomodada. Amor, o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Voltei para pegar um projeto que esqueci. Valdir, você está descansando? Ah, sim. Parei para almoçar. Trabalhei a manhã toda. Tô moído. A Larissa tá fazendo um frango ensopado. O cheiro tá bom demais. Eu fui até o quarto de hóspedes.
Olhei a parede. 1,40 m lixado, exatamente como ontem. Nem 1 cm de progresso. Eu olhei para as ferramentas dele. Peguei a lixa que ele alegava ter usado durante a manhã toda. Passei o dedo. Tava limpa, sem pó, sem desgaste nas laterais. Parecia que tinha acabado de sair da embalagem. Peguei a espátula de aço que eu tinha comprado. Passei o dedo na lâmina. Limpa também, sem resíduo de massa velha, sem sujeira. Uma espátula que foi usada para arrancar massa antiga estaria suja, áspera, com resíduos grudados. Aquela espátula estava brilhando. Eu senti um calor subir do pescoço até a testa. Meu coração acelerou. Minhas mãos começaram a tremer. Mas eu não explodi, porque naquele momento uma luz se acendeu na minha cabeça. Uma luz fria, analítica, de engenheiro. E eu comecei a calcular probabilidades. Valdir não estava enrolando por preguiça. Valdir estava enrolando porque não queria terminar o serviço. E se ele não queria terminar, era porque alguma coisa naquela casa era mais interessante do que a reforma. Eu voltei para a sala. Olhei para os dois. O Valdir estava em pé, com as mãos nos quadris, sorrindo feito criança pega pulando o muro. A Larissa estava parada na porta da cozinha, segurando uma colher de pau. Valdir, quantas horas por dia o senhor está trabalhando efetivamente na parede? Como assim, genro? Quantas horas? Das 8 que o senhor fica aqui, quantas o senhor passa efetivamente com a lixa na mão, fazendo o serviço? Ele gaguejou. Ah, sei lá, umas 5, 6 horas. O resto é preparação, limpeza, descanso. 5 horas por dia, em 4 dias, dá 20 horas de trabalho. Em 20 horas um profissional consegue lixar, emboçar, lixar de novo e pintar 3 paredes inteiras. O senhor fez 1,5 m em 20 horas. André, para com isso. A Larissa levantou a voz. O Valdir está fazendo um favor para a gente. Você não tem o direito de ficar cobrando ele desse jeito. Ele não é empregado seu. Eu olhei para ela e vi. Pela primeira vez em 6 anos de casamento, eu realmente cis. Ela não estava defendendo o padrasto. Ela estava defendendo o tempo dele aqui dentro. Ela estava defendendo a presença dele. Eu não disse mais nada. Peguei o projeto imaginário que eu tinha vindo buscar. Peguei uma pasta qualquer do escritório. Desci e voltei para o trabalho. Mas minha cabeça não parou de trabalhar. Eu comecei a montar a equação. Valdir, 57 anos, casado há 15 anos, aposentado, sem rotina. Larissa, 28 anos, trabalha meio período, fica em casa a manhã inteira. Serviço não avança. Ferramentas limpas, mentiras técnicas, defesa desproporcional. Tinha alguma coisa errada, e eu ia descobrir. Sexta-feira, dia 22 de março, eu tomei a decisão mais importante dos últimos 6 anos. Eu ia voltar para casa de surpresa, mas não ao meio-dia, cedo, às 10 da manhã, na hora que eles achavam que estavam seguros. Saí de casa às 6, como sempre. Fui para a obra. Às 9h45 inventei uma desculpa para o mestre de obras. Disse que estava passando mal, que ia voltar para casa. Entrei no Kicks, dirigi até o apartamento, estacionei na mesma rua de trás. Subi pela escada de emergência. Tirei o sapato social para não fazer barulho. Caminhei de meia pelo corredor até a porta do apartamento. Encostei a orelha. Silêncio. Coloquei a chave na fechadura. Girei devagar. Abri a porta 5 centímetros, 10 centímetros, escutei. O rádio estava tocando no quarto de hóspedes. Sertanejo, Fernando e Sorocaba. Mas não tinha barulho de lixa, não tinha barulho de espátula, não tinha barulho de nada. Abri a porta completamente. Entrei. Fechei atrás de mim. Fiquei em silêncio. Olhei para a sala. Vazia. Para a cozinha. Vazia. Para o corredor. Andei devagar, passo por passo, meu coração batendo tão alto que eu achei que eles iam ouvir. Cheguei até a porta do quarto de hóspedes. Tava entreaberta. Empurrei. E o que eu vi destruiu tudo. Eles tinham jogado no chão o colchão de solteiro da cama velha de ferro, o mesmo colchão que eu ia jogar na caçamba de entulho no final da obra. Tava estendido ali no meio do quarto, em cima da lona plástica que era para proteger o piso. Em cima daquele colchão, a Larissa estava montada no Valdir. Os dois completamente nus. Ela de costas para mim,
os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo balançando. Ele de frente, os olhos fechados, as mãos agarrando a cintura dela. Quando eu abri a porta, o Valdir abriu os olhos. Me viu. Os olhos dele arregalaram de pavor. Ele tentou empurrar a Larissa, tentou gritar, mas a voz não saiu. A Larissa continuou se movendo. Ela não tinha percebido. Continuou por mais 3, 4, 5 segundos, uma eternidade, até que o Valdir conseguiu gritar: "Para! Para! Para!" A Larissa parou. Virou a cabeça. Me viu. E o rosto dela não foi de susto, não foi de vergonha, foi de raiva pura. Como se eu tivesse invadido um momento privado dela, como se eu fosse o errado. Eu não gritei, não xinguei, não avancei. Fiquei parado na porta, gelado. Peguei o celular do bolso. Desbloqueei com a digital, abri a câmera e filmei. "André, para com isso, que merda você tá fazendo?" Eu não respondi. Continuei filmando. Filmei os dois tentando se cobrir com o lençol. Filmei a Larissa levantando, tentando pegar a calcinha no chão. Filmei o Valdir tentando vestir a cueca com as mãos tremendo. Filmei o colchão no chão. Filmei a parede, que continuava com 1,40 m lixado depois de 5 dias. Filmei a trena a laser jogada no canto, provando que eu media tudo. Filmei as ferramentas limpas. "André, eu vou chamar a polícia. Você não pode filmar a gente sem consentimento." Eu desliguei o vídeo. Tinha 2 minutos e 38 segundos de gravação. Era mais do que suficiente. Guardei o celular no bolso. Olhei para os dois. A Larissa tinha conseguido vestir a calcinha e o sutiã. Tava chorando. Mas não de vergonha, de raiva. O Valdir tinha conseguido vestir a cueca e a calça. Tava sentado no colchão com a cabeça entre as mãos. Eu saí do quarto, fui até a sala, sentei no sofá, peguei o celular de novo, abri o WhatsApp, procurei o contato. Dona Maria Regina. Fiz uma chamada de vídeo, ela demorou para atender. 4, 5 toques. Quando atendeu, o rosto dela apareceu na tela. Ela estava sorridente na sala dela, assistindo alguma coisa na televisão. "Oi, André, que surpresa, tudo bem com você?" Minha voz saiu calma, fria, cirúrgica. "Dona Maria, a senhora está em casa agora?" "Tô sim, filho. Por quê? Aconteceu alguma coisa?" "Eu preciso mostrar uma coisa para a senhora, sobre o Valdir, sobre como ele está se dedicando à reforma aqui em casa." Virei a câmera do celular para trás. Apontei para o quarto de hóspedes. A Larissa e o Valdir tinham saído. Estavam parados no corredor, se vestindo, desesperados. A Larissa tinha vestido a calça jeans. O Valdir tinha vestido a camisa polo do Cruzeiro. Eu filmei eles. Depois, girei a câmera e apontei para dentro do quarto, para o colchão no chão, para o lençol sujo, para as roupas espalhadas. A Dona Maria viu tudo. Eu ouvi o grito dela, um grito que veio do fundo da alma, um grito gutural, de animal ferido. "Seu desgraçado, seu filho da puta! Eu vou te matar, Valdir, eu vou te matar!" Eu voltei a câmera para mim. "Dona Maria, eu mandei o vídeo completo para a senhora agora por mensagem. A senhora pode usar como quiser." Desliguei. Enviei o vídeo de 2 minutos e 38 segundos para ela via WhatsApp. Esperei a confirmação de entrega. 2 tiques cinza. Depois 2 tiques azuis. Ela tinha recebido. Tinha visto. Guardei o celular. Olhei para a Larissa. Ela estava parada no meio da sala, de calça jeans e sutiã branco, ainda sem camisa, chorando. Mas não era um choro de arrependimento. Era um choro de raiva, de ódio. "Você acabou com a minha vida, André. Você destruiu tudo." Eu levantei devagar do sofá. "Eu? Eu acabei com a sua vida, Larissa. Eu." Olhei para ela. Realmente olhei, como se fosse a primeira vez. "Você estava transando com o padrasto, com o marido da sua mãe, dentro da minha casa, no quarto que ia ser do nosso filho, enquanto eu estava trabalhando para pagar as contas dessa casa. E eu que acabei com a sua vida?" Ela sentou no chão, abraçou os joelhos, continuou chorando. "Você não entende. Você nunca entendeu." Eu cruzei os braços. "Entender o quê, Larissa? Me explica." "Eu tô aqui. Vamos conversar. Me faz entender." Ela levantou a cabeça.
os olhos dela vermelhos, inchados. Eu e o Valdir. A gente não é de agora, André. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O que você quer dizer com não é de agora? A gente tá junto há 2 anos, desde que ele e a minha mãe se mudaram para Uberlândia. 2 anos, 24 meses, 730 dias. Eu fiz as contas mentalmente. 2 anos atrás era março de 2024. A Dona Maria e o Valdir tinham se mudado de Araguari para Uberlândia, em março de 2024, logo depois que ele conseguiu a aposentadoria por invalidez. Eles vieram porque a Dona Maria queria ficar perto da filha única. Eu até ajudei eles na mudança. Carreguei sofá, cama, geladeira. Paguei pizza e refrigerante para todo mundo no final do dia. Você está me dizendo que começou a trair a sua mãe e o seu marido no dia que ela se mudou para cá? A Larissa não respondeu. Só balançou a cabeça afirmativamente. Eu senti uma onda de nojo. Nojo físico, vontade de vomitar, porque a crueldade daquilo era incompreensível. Ela não tinha traído só o marido, ela tinha traído a mãe, a mulher que deu a vida para ela, que criou ela, que amava ela incondicionalmente, e tinha traído com o padrasto, com um homem 29 anos mais velho, um homem que a mãe dela confiava, que a mãe dela tinha casado achando que ia ser companheiro. O Valdir tentou sair pela porta. Eu bloqueei o caminho. Para onde você acha que vai? André, eu sinto muito, rapaz. Eu perdi a cabeça, eu juro. A Larissa, ela me seduziu. Eu tentei resistir, mas ela insistiu. Eu sou homem, eu sou fraco. Eu não tive culpa. Eu ri. Uma risada seca, sem humor. Claro, Valdir. Um homem de 57 anos, casado há 15 anos, aposentado, foi seduzido por uma menina de 28. Você é a vítima, né? Tadinho de você. Não tem culpa nenhuma. Eu tô falando sério, André. Foi ela que começou. No dia da mudança mesmo, ela ficou dando em cima de mim. Eu tentei resistir por meses, mas ela insistia, ficava mandando mensagem, foto, ficava passando a mão em mim. Eu não aguentei. Eu olhei para ele, para aquele homem patético, tentando jogar a culpa numa menina 29 anos mais nova. E eu senti nojo dele também. Cala a boca, Valdir. Só cala a boca. Eu gravei tudo. Eu tenho prova. Eu já mandei para a Dona Maria. Ela já viu. Então a única coisa que você tem que fazer agora é sair da minha casa antes que eu perca a paciência e faça alguma coisa que eu vou me arrepender. Ele saiu correndo. Desceu as escadas sem pegar as ferramentas, sem pegar nada. Só correu. Como um rato. Eu olhei para a Larissa. Arruma suas coisas. Você tem 1 hora. André, espera. A gente pode conversar. A gente pode ir para a terapia de casal. Eu posso mudar. Eu vou mudar. Eu prometo. Mudar. Larissa, você transou com o padrasto, o marido da sua mãe, por 2 anos, dentro da minha casa. E ainda inventou essa mentira da reforma para poder trazer ele aqui todo dia. Que tipo de terapia conserta uma podridão dessa? Foi só sexo, André. Não significa nada. Eu amo você. Você é meu marido. Se você me amasse, você não teria destruído a sua mãe. Arruma as coisas. 1 hora. Depois disso, eu troco a fechadura e chamo a polícia se você voltar. Ela começou a arrumar, chorando, gritando, me xingando, dizendo que eu era um insensível, que eu não entendia amor, que eu nunca tinha dado atenção para ela, que o Valdir pelo menos conversava. Mas eu não escutei. Coloquei o fone de ouvido e liguei um podcast qualquer. Sentei no sofá. Esperei. 57 minutos depois ela saiu, com 2 malas grandes, uma mochila Adidas rosa e 3 sacolas de supermercado cheias de sapato, maquiagem e roupa. Eu tranquei a porta. Travei a tranca interna. Liguei para um chaveiro que eu conhecia da obra, o seu Antônio. Expliquei a situação resumidamente. Ele veio em 40 minutos. Trocou a fechadura da porta de entrada e do portão da garagem. Cobrou R$ 250. Paguei em dinheiro. Depois que ele saiu, eu sentei no chão da sala, no mesmo lugar onde eu tinha mostrado o vídeo para a Dona Maria. E eu chorei. Chorei pela primeira vez em anos. Não de tristeza, de raiva, de nojo, de repulsa.
porque eu tinha passado 6 anos da minha vida dividindo a cama, a casa, os sonhos, com uma mulher capaz de destruir a própria mãe. Segunda-feira de manhã, 7h30, eu entrei no escritório do Dr. Roberto Cavalcante, advogado especializado em direito de família que um colega engenheiro tinha me recomendado. Consultório na Avenida João Naves de Ávila, sala 302. Ele tinha 40 e poucos anos, terno cinza, gravata azul marinho, óculos de grau. Me cumprimentou, ofereceu café, sentei. Mostrei o vídeo. Ele assistiu em silêncio. Balançou a cabeça algumas vezes. Quando terminou, desligou o celular dele e me olhou com uma expressão séria. André, isso aqui é prova incontestável de adultério. Você tem todos os direitos a seu favor. Pode pedir divórcio litigioso sem partilha de bens. Pode pedir danos morais e provavelmente ganha. O juiz vai ser extremamente favorável a você. Eu não quero dinheiro, doutor. Eu só quero me livrar dela. Quero que ela assine o divórcio e suma da minha vida. Entendo. Mesmo assim, vou preparar um processo bem fundamentado. Ela pode tentar contestar, pode tentar alegar que o apartamento é patrimônio conjugal, mesmo estando só no seu nome. Vamos nos precaver. Ele preparou os documentos. Juntou o vídeo como anexo digital ao processo. Juntou prints de conversas de WhatsApp que eu tinha recuperado do notebook onde a Larissa ficava logada. Conversas dela com o Valdir desde maio de 2024. Marcando encontros, trocando fotos íntimas, planejando mentiras para contar para mim e para a Dona Maria. Tinha mensagem dela dizendo: inventa que vai comprar material na Leroy Merlin, aí você vem aqui às 14h que o André só volta às 18h. Tinha mensagem do Valdir dizendo: a Maria tá achando estranho eu sair tanto, vou ter que dar um tempo. Tinha foto dos dois no motel Estação do Amor, na BR-050, que fica na saída de Uberlândia. Em 15 dias, a Larissa foi notificada oficialmente. Ela contratou um advogado, um doutor, Carlos alguma coisa, que ela pagou com dinheiro emprestado da mãe. Ironia, né? A mãe traída emprestou dinheiro para a filha traidora contratar advogado para tentar arrancar metade do apartamento do marido traído. O advogado dela entrou com contestação, alegando que o vídeo tinha sido filmado sem consentimento dela, que configurava invasão de privacidade, que não podia ser usado como prova. O juiz, Dr. Marcelo Henrique Oliveira, da Vara de Família de Uberlândia, leu o processo, assistiu o vídeo, leu a contestação e despachou em 3 dias. Eu lembro da frase exata do despacho, porque o Dr. Roberto me mostrou. Flagrante de adultério realizado pelo cônjuge proprietário do imóvel em seu próprio domicílio não configura invasão de privacidade, mas sim exercício legítimo do direito de defesa patrimonial e moral. Contestação negada. O divórcio foi decretado em 42 dias, sem partilha de bens. A Larissa não recebeu absolutamente nada, nem o Nissan Kicks que estava no meu nome, nem os móveis planejados, nem as panelas, nada. Ela saiu do casamento exatamente como entrou, sem nada. Enquanto isso, do outro lado, a Dona Maria expulsou o Valdir de casa no mesmo dia que viu o vídeo. Literalmente, jogou as coisas dele na calçada do prédio. Roupas, sapatos, remédios, tudo. Trocou a fechadura. Entrou com pedido de divórcio litigioso com causa. O Valdir, que dependia financeiramente dela, porque a aposentadoria dele de R$ 2.100 mal pagava aluguel em Uberlândia, ficou sem ter onde morar. Foi morar com um primo em Araguari, a cidade que ele tinha saído 2 anos antes. Voltou humilhado, quebrado, sem dinheiro, sem dignidade. A Larissa tentou morar com a mãe depois que eu expulsei ela. Chegou lá com as malas, chorando, pedindo abrigo. A Dona Maria abriu a porta, olhou para ela e disse: você destruiu o meu casamento. Você transou com o meu marido. Você não é mais minha filha. Sai daqui. A Larissa alugou uma kitnet no bairro Martins, um bairro popular na Zona Leste. R$ 600 de aluguel. Perdeu o emprego na Renner 2 semanas depois porque a gerente descobriu o escândalo. A história viralizou no WhatsApp da cidade porque a Dona Maria fez questão de contar para todo mundo do círculo social dela, da igreja, do grupo de amigas, do condomínio. Todo mundo ficou sabendo. A Larissa virou persona non grata.
Perdeu amigos, perdeu a família, perdeu o emprego. Hoje ela tá vivendo de bico. Vende roupa usada na OLX e no Enjoei. Faz unha de gel e alongamento de cílios em casa. Ganha uns 800 mil reais por mês. Mora sozinha, sem amigos, sem família. O Valdir sumiu. Ouvi dizer através de um conhecido que ele está trabalhando de ajudante de pedreiro de novo em Araguari, fazendo muros e calçadas por R$ 70 a diária. A hérnia de disco L4-L5, que era a desculpa para não trabalhar, melhorou milagrosamente quando ele precisou pagar aluguel. E eu? Eu terminei a reforma do quarto de hóspedes, sozinho, no fim de semana seguinte ao divórcio. Trabalhei sábado e domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. Raspei toda a massa velha. Tratei a infiltração com manta asfáltica e impermeabilizante. Regularizei a parede com argamassa-1/4. Apliquei seladora acrílica Suvinil em 2 demãos. Passei massa corrida PVA. Lixei com lixa 120. Passei segunda demão de massa. Lixei com lixa 220 até a parede ficar que nem espelho. Pintei 3 demãos de tinta acrílica Sherwin-Williams branco gelo. Instalei rodapé de poliuretano branco. Instalei piso vinílico Eucaflor Carvalho claro com cola de contato. Ficou perfeito. Profissional. Liso. Limpo. Digno de capa de revista. Mas eu não transformei em quarto de bebê. Transformei em escritório pessoal e sala de projetos. Comprei uma mesa de madeira maciça de 1,80 m. Uma cadeira ergonômica Cavalete preta. 3 prateleiras flutuantes para os livros técnicos. Um quadro branco de 1 metro por 1,5 m para esboçar projetos. Instalei iluminação LED embutida no teto. Coloquei uma planta jiboia no canto. Porque eu não quero mais, filho. Não agora. Talvez nunca mais. Hoje, 9 meses depois de tudo isso, eu tô morando sozinho no apartamento de 82 metros quadrados. Continuo trabalhando como engenheiro civil. Continuo acordando às 5:30 da manhã. Continuo fazendo pão de queijo todo domingo. Continuo indo na casa da minha mãe para almoçar. Mas eu não divido mais nada com ninguém. Não confio mais em ninguém. E eu tô em paz. A Dona Maria e eu nos falamos de vez em quando. Ela me liga todo mês, geralmente no domingo à tarde. Pede desculpa toda vez. Diz que não sabia de nada, que confiava no Valdir, que nunca imaginou que a filha fosse capaz de uma traição tão cruel. Eu acredito nela, porque a dor dela é real. A traição que ela sofreu é pior que a minha. Eu perdi uma esposa. Ela perdeu um marido e uma filha. Eu perdoo ela. Aliás, eu nem tenho o que perdoar. Ela é vítima tanto quanto eu. A Larissa tentou me mandar mensagem 6 vezes nos últimos 9 meses. Sempre pelo Instagram, já que bloqueei o WhatsApp. Mensagens longas, chorosas, pedindo desculpa, dizendo que errou, que foi uma fase ruim, que está arrependida, que quer conversar, que me ama, que nunca deixou de me amar, que o Valdir era só sexo, que não significava nada. Eu bloqueei o Instagram também, porque não existe conversa possível, não existe perdão possível, não existe terapia de casal que conserte uma podridão moral dessa magnitude. Você não trai a sua própria mãe e espera que o mundo tenha pena de você. E eu aprendi uma lição que nenhuma faculdade de engenharia ensina, que nenhum professor menciona, que não está em nenhum manual técnico da ABNT. Sempre confie no seu instinto técnico, sempre observe os números, sempre meça os resultados. Se a matemática não bate, se o tempo não faz sentido, se o serviço está lento demais, se a produtividade está anormal, é porque tem algo estruturalmente errado. E não é a massa corrida que não secou, não é a umidade alta, não é a parede antiga, é o caráter da pessoa que está executando o serviço. Meio metro quadrado lixado em 8 horas não é incompetência profissional, é premeditação moral, é safadeza consciente, é traição calculada. E assim como uma casa mal construída desaba na primeira chuva forte, um casamento baseado em mentira desmorona no primeiro teste de verdade. Eu aprendi que reforma de casa é igual reforma de vida. Às vezes, você descobre que a estrutura está podre demais, que não adianta passar massa por cima, que não adianta pintar. Você tem que demolir e reconstruir do zero. E foi o que eu fiz.
Demoli o casamento. Demoli a confiança. Demoli a ilusão. E reconstruí a minha vida. Do zero. Com fundação nova. Com estrutura nova. Sozinho. Se essa história lavou sua alma, se inscreve no canal. Aqui a gente não aceita traição calado. Bem-vindo a Alcateia.